pedir que o nosso irmão preto, que veio aqui especialmente para dar o testemunho, que possa estar... É o primeiro testemunho da vida dele, hein, irmãos? 80 anos de idade é muita bênção, né? É o primeiro testemunho dele, tá bom? Amém. Oi, irmão. Amém? Amém. O que eu tenho que falar é que eu passei por um, só Deus. Só Deus que me pode dar saúde, sabe? Eu passei ruim mesmo. Mas Deus é melhor do que melhor. Porque... Eu vou dar o testemunho aqui para ele. Não, deixa ele aí. Não, tá bom. É irmã completa. Aí completa. Mas eu tirei um texto aqui, que é onde eu me ilustrei. Aí vou pedir a Denise para ler aí para mim. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Ezequiel 37. Ezequiel 37. Essa passagem aqui, quando o meu pai estava acamado, né, desenganado pelos médicos, no sentido de voltar a se alimentar normalmente, e já fez o pré-operatório, que ia tirar a sonda do nariz para colocar um dreno no estômago. Então, a alimentação dele servia essa sonda direta no estômago. E a minha mãe se fortaleceu nessa palavra do Senhor, que se encontra em Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a voz do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Amém? Essa leitura é muito bonita, mas é muito longa. Eu separei só esse texto aqui. Eu profetizei nos ossos secos. Porque a médica falou para o Denise que ele não tinha mais condições de se alimentar normalmente. Eu falei, ele não vai, em nome de Jesus, ele não vai por essa sonda. Ele não vai por essa sonda. Toda vez que ia no hospital, falavam que era para pôr, fosse fazer aqui no hospital, era gratuito, se fosse fazer fora, era R$3.000 essa sonda, para colocar, e ele não vai pagar um tostão, não é porque não possa, é porque Deus não vai deixar. Ele vai se alimentar normalmente. Aí ele veio para casa, eles deram alta e mandou a gente providenciar a cirurgia, né, que é como uma cirurgia para abrir aquele dreno, botar uma bolsa para ficar por dentro da roupa, mas a sonda continuava do mesmo jeito, naquele suporte, para descer naquela bolsa, ficar aquela mesma coisa. Eu digo, Deus não vai deixar e ele vai se alimentar normalmente. Aí eu disse, senhora, cabeça dura, mas vamos esperar em Deus. E foi indo, ficamos 2 meses e pouco com ele, parece que foi mais ou menos 15 de outubro, mais ou menos isso, foi, Denise, que a médica foi lá. Eu já não aguentava mais ele pedindo comida, porque aquela alimentação pela sonda, aquela sopinha já não estava dando. É um líquido como um suco, como uma vitamina. Aí era 6 alimentação por dia, mas aquilo não estava mais sustentando ele. Ele já estava se sentindo fome, ele já estava se recuperando, porque ele sabia o que era fome. Aí eu falei, não, aí a médica veio que eles estavam indo, tenho que até agradecer, botar uma faixa lá no hospital para agradecer a Samed. Agradecer a Samed, porque
tudo isso foi encaminhado por Deus, porque eu nunca vi uma pessoa de baixa renda, como eu sou e como ele é, entrar num hospital que é tão comentado de maltratos, esse é o Hospital de Sobradinho, e ser tão bem cuidado igual foi esse homem. Né? Só pode ter sido, não, foi a mão de Deus, que todos tocavam no coração e sentia que ele era um homem de Deus, sabe? Porque essa médica nunca deixou de ir, muitas vezes ia 2 vezes por semana lá em casa, e cuidando dele, cuidava dele, e ele fez amizade, ele começou a falar. Aí, quando ele começou a pedir comida, que ele não tava, aquela comida não estava sustentando ele, eu fazia vitamina, botava no lugar da sopinha dele, botava para ele tomar ali pelaquela sonda, e isso não está me sustentando. Aí eu peguei fazendo caldinho, batia no liquidificador, coava na peneira, na peneirinha fina, e com a colher, eu ia pôr uns pouquinhos na colher, ele com aquela sonda, e eu pôr na boca dele. Ele disse, vai cair no pulmão, vai cair no pulmão. Eu digo, vai cair no estômago. Porque caía no estômago e ele ficava sossegado quando eu dava, né? Se fosse no pulmão, ele não sentia, né? Aí foi o dia que a médica foi lá e disse, então vai dar agora para mim ver. Aí eu tinha pronta na geladeira, esquentei um pouquinho. Comecei a dar, ela disse, não vai no hospital, não, aqui mesmo eu vou tirar a sonda. aí eu vou te contar. Aí, haja paciência para dar comida para esse homem. Come o dia todo. Agora, o testemunho... Tem que trazer ele para comer uma feijoada aqui na igreja. Mas isso é logo. Deixa eu falar para vocês. O testemunho dessa vida que eu passei, esse pedaço de ano que eu passei do mês de maio para cá, porque eu vinha com ele no hospital desde o dia 10, desde do ano 2010. Desde 2010 que eu venho pelejando com ele no hospital, com a tonteira, um peso na cabeça, um peso nas pernas, e ele disse que parecia que a cabeça dele ia inchando, era 3 veias que estavam secando. Era 3 veias que estavam secando. Então, ele deu um derrame cerebral, mas lento, não foi hemorrágico. Foi secando, entendeu? E aí, eu estou cuidando dele, com a fé em Deus, ele vai melhorar das pernas, ele não vai ter recaída, e o nosso caminho é o caminho de Deus. E vai ser, e o testemunho que eu tenho, tem umas 3 partes ainda, mas está aí ao que acontece. Eu falei, o testemunho meu vai ser de etapa, porque quem não acredita, todos aqui, a maioria acredita em Deus e são convertidos e sabe que Deus existe, mas quem tem dúvida pode tirar a experiência, porque eu mexi nos ossos secos. Amém. Amém. Querido, espera só um pouquinho. Espera só um pouquinho. Nós estivemos no hospital, vimos esse irmão aqui, todo entubado, né? E eu cheguei em casa e falei com a Deus, puxa vida, Deus, é triste, né, quando a gente vê assim. Mas eu queria dizer uma parte que a irmã, eu sei que são 3 partes de testemunho, no culto de Ano Novo vai ter bastante tempo para contar o testemunho todo, mas só uma partezinha do sonho que o irmão teve, não é? Com Jesus, né? Do irmão, dá para contar um pouquinho? O sonho que eu tive foi o seguinte, eu era outro, sabe? No dia que eu passei a acreditar que existe Deus, eu cheguei no tela e falei, mas senta aqui um pouco que eu vou conversar com você. Ela sentou e disse, o que é que você falar? Disse, olha, eu agora, de hoje em diante, eu sou outro, não sou aquele mais não. Aí eu falei com ela, disse, olha, eu tenho minhas coisas aí que você sabe que eu guardo, uma bicicleta, uma coisa de pedreiro, aquele negócio, um relógio. Eu disse, ó, você pega aquele relógio que eu tenho lá em casa, ele vale R$5.000, um Rolex, né? Folheado, o Rolex que eu tenho, vale R$5.000, ele vale.
aquele você fica para você, você pega os outros relógios, aí, que tem uns 5 ou 6 relógios, mas tudo relógio bom, esse tudo bom. Aí eu disse, pois é, você é mesmo? Eu disse, verdade, é verdade como é Deus no céu. Ele disse, então eu estou acreditando. Aí, é como eu estou falando, de hoje em diante eu virei outro, não sou mais aquele não. Amém. Glória a Deus. Eu virei outro, não sou mais aquele. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Oh, irmão Preto. Amém, amém. Realmente o relógio, a gente não entra no céu com relógio, não, né? Amém. Ele falou nesse dia, ele falou que daquela ele não ia sair, que ele sabia que ele não ia sair daquela. Mas eu tomasse conta dos filhos dele, né? Eu tomasse conta dos filhos dele. O filho dele mais novo vai fazer 51 anos. Filho mais novo, o caçulinha tem 51 anos. O caçulinha tem 51 anos. É caçulinha mesmo, né? Mas amém. Amém. Então eles vão tomar a Santa Ceia. Pode, porque nós já vamos chamar a Santa Ceia, então. Vamos só. Pode ficar aqui. Então eu vou aproveitar e convidar os irmãos para tomarem a Santa Ceia do Senhor. Né? Amém.